Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai tratar de um tema muito precioso para a cultura brasileira, para a literatura internacional. O centenário de Jorge Amado, um brasileiro que deu uma outra expressão estética da alma brasileira cultural. Ele que estaria fazendo 100 anos, se estivesse vivo, ele deixa aí todo um lastro interminável, infinito, profundo, criativo, de sabedoria. E hoje nós estamos aí assistindo as suas obras cada vez mais com vigor, né? Seja Gabriela, seja uma série de outras expressões no cinema que estão sendo tocadas. Mas esse centenário, ele significa uma série de comemorações que não são apenas festejos, são muitas comemorações para fazer o exame, a reflexão sobre exatamente a atualidade da obra de Jorge Amado. Para falar sobre ela, nós temos aqui conosco a presença do Dr. Arthur Guimarães Sampaio. Ele é presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, a quem dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. É um prazer muito grande, em nome da Fundação Casa de Jorge Amado, participar de mais essa homenagem, dessa oportunidade de nós homenagearmos aqui na TV Senado Jorge Amado, esse romancista baiano que certamente é um dos escritores mais conhecidos no mundo inteiro. Bom, o centenário já foi marcado aqui por uma sessão solene no plenário da Casa, presidido também pelo senador que é escritor, né, o presidente José Sarney. Mas eu gostaria que o senhor iniciasse dando, na sua visão, como baiano e como presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, a dimensão da obra e da pessoa de Jorge Amado com quem o senhor conviveu. A obra de Jorge Amado, eu costumo dizer, todo mundo conhece. Eu não sou crítico literário, não sou escritor, não sou intelectual. Convivo com intelectuais desde que nasci. Meu pai era pintor e eu tive a sorte de conviver com Jorge desde muito cedo. Meu pai e Jorge foram colegas desde os 9, 10 anos de idade no Colégio Antônio Vieira, na Bahia. Jorge era uma pessoa assim que... Ele tinha algumas... Eu costumo contar algumas características de Jorge. Participamos da sessão solene proposta pela senadora Alice da Mata e pelo senador presidente do Senado, José Sarney, e quando ocorreram discursos belíssimos, mas eu devo frisar e ressaltar o discurso do senador Sarney. Eu sugeri, inclusive, ao senador e à senadora que fizessem, eu sei que o Senado publica, mas eu sugeri que fizessem uma edição especial, patrocinada pelo Senado e pela Fundação, quando os discursos proferidos sejam impressos para que todos saibam, todos leiam, todos tomem conhecimento. Da convivência que o senhor teve com Jorge Amado, o que o senhor chamaria atenção, o que o senhor destacaria que talvez não seja do conhecimento do grande público? Olha, Jorge Amado eu destacaria, ele era uma característica dele, era amigo dos amigos. E quando ele era amigo de um amigo e também com as pessoas comuns, ele não queria saber se ele era branco, preto, se era protestante, católico, de candomblé. Ele encarava o cidadão. Ele não era radical, era uma característica dele. E eu relendo um dos últimos livros que ele fez, Navegação de Cabotagem, quando ele diz lá em abril de 1940, novembro de 1948, escrevi um romancinho para dar a João Jorge no seu primeiro aniversário, ensinando a ele, é um romance entre um amor impossível, entendeu? De uma gata com um passarinho. Eu quero ensinar a ele que ele não deve ser radical. Então isso é lindo. Ele não era radical. Ele encarava o ser humano por inteiro. E uma vez, inclusive, com meu pai, estavam discutindo meu pai, Giovanni Guimarães, um outro colega, jornalista também, sobre um amigo deles que tinha feito qualquer coisa
E meu pai, pirraçando um pouco ele, dizia, mas Jorge, quer dizer que você acha que ele tem razão? Olha, a Rua Chile naquele tempo era a rua principal da minha cidade. Senão quer dizer que um amigo seu vai subindo ali a Rua Chile e sem ter nem para que ele dá um tapa de mão aberta num cidadão que está conversando. E você vai ser chamado para depor. O que é que você vai dizer? Jorge parou um pouquinho, tinha que imaginar o argumento e virou para meu pai e disse, olha, amigo meu não dá tapa em ninguém sem razão. O amigo dele sempre tinha razão. Agora, a Fundação Casa de Jorge Amado, doutor Arthur, como é que ela está especialmente comemorando esse centenário? A Fundação, ela, ainda bem que nós nunca imaginamos coordenar os festejos. Eu costumo dizer, teve um anúncio antigo aí de televisão, alguns vão se lembrar, um campo de girassóis, e que na hora que o sol se coloca sobre o campo, os girassóis vão abrindo e daqui a pouco todo o campo está florido de girassóis. É mais ou menos como está acontecendo com o centenário de Jorge. A Fundação tomou alguns, está fazendo algumas coisas importantes, mas o governo do Estado também está fazendo, a Prefeitura está fazendo, e as homenagens estão partindo de todos os lugares, do menor município, da escola municipal mais simples, ao governo federal, ao Senado Federal, que acabou de fazer há pouco uma sessão solene belíssima, como eu já me referi nesse programa, e não somente no Brasil, os estados brasileiros, vários estão programando, nós tomamos conhecimento, porque sempre se reportam solicitando informações. Os Estados Unidos, algumas em universidades americanas, onde Jorge Amado é mais estudado do que aqui, diga-se de passagem. Caramba, hein? Eu tenho esse depoimento a dar, esse testemunho. E lá o que está sendo feito? Lá, várias universidades estão comemorando com semanas dedicadas a Jorge, colóquios de Jorge Amado. Em Paris também, em universidades francesas, 3 universidades francesas estão comemorando. Na Itália, nós temos Antonella, uma escritora italiana que estuda a vida de Zélia Gattai, também já fez um grande evento em homenagem, e Portugal, que não poderia deixar de ser. Né? Agora, dessas homenagens, dessas atividades todas para marcar, nós temos aí uma muito especial, que é um filme, né, baseado na obra de Jorge Amado, Capitã de Areia, que está circulando, e a novela Gabriela, que está aí. O filme eu gostaria de relembrar, né, mais uma vez. O filme, para a felicidade de todos nós, é uma realização da neta de Jorge Amado. Da neta dele. Né? E é um filme muito bonito, está muito bem feito. E a nova versão de Gabriela, que emplacou, só se fala nisso, e é muito bonita, realmente. Voltando às homenagens pela Fundação, a Fundação fez uma parceria com a Associação Baiana de Imprensa, com a Associação Comercial da Bahia e com a Tribuna da Bahia, e foi inaugurada uma grande exposição de um artista baiano, Passos, no Salão Nobre da Associação Comercial, ele retratando locais onde ocorreram, onde se passaram os romances de Jorge. Está muito interessante essa exposição. Na semana posterior ao aniversário de Jorge, a Academia de Letras da Bahia, junto com a Fundação Casa de Jorge Amado e a Academia Brasileira de Letras, vai realizar uma semana só dedicada a Jorge Amado, um colóquio do centenário de Jorge Amado. Também está ocorrendo uma belíssima exposição, essa itinerante, que inicialmente, no mês de maio, foi a primeira versão dela, foi no Museu de Língua Portuguesa em São Paulo. Em agosto, ela vai estar na Bahia e depois vai a Brasília, São Paulo, a Recife e certamente a outras capitais do estado.